Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então esse é o nosso Explicando os 10 Mandamentos. Esse é o áudio número 4. A pergunta é de número 437, que diz assim: qual a relação do Decálogo com a aliança? O Decálogo, responde a Igreja, compreende-se à luz da aliança na qual Deus se revela, dando a conhecer a sua vontade. Na observância dos mandamentos, o povo mostra a sua pertença a Deus e responde com gratidão à sua iniciativa de amor. E a pergunta 439: por que é que o Decálogo constitui uma unidade orgânica? O Decálogo constitui um conjunto orgânico e indissociável, porque cada mandamento remete para os outros e para o todo do Decálogo. Por isso, transgredir o mandamento é infringir toda a lei. Aqui conclui a resposta da Igreja. Então, é importante nós termos consciência do seguinte: Deus escolheu um povo que nós chamamos de povo eleito. E ao escolher esse povo, Deus foi cuidando do povo como um recém-nascido, exige cuidados. Então Deus foi carregando esse povo no colo, como um pai cuida do seu filho recém-nascido. A lei, a lei que Deus deu ao povo por meio de Moisés nas duas tábuas de pedra, ela foi como um pedagogo de São Paulo, para ir formando a consciência do povo, formando a consciência moral do povo sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Até hoje, os 10 mandamentos têm esse papel de formar nossa consciência sobre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Mesmo com todos esses séculos de cristianismo, as pessoas ainda têm dificuldade em saber quais são os 10 mandamentos. Eu não estou dizendo em viver, eu estou dizendo em saber. Por isso que é tão importante ter os 10 mandamentos de cor. Para quem tem acesso ao material escrito, e é por isso que eu pedi para que fosse enviado, é importante que nós tenhamos um material escrito diante de nós, porque isso ajuda o nosso estudo, a nossa fixação. E depois que a gente vai estudando, nós devemos passar para um outro passo que é a meditação. É meditar como está a nossa vida em relação aos 10 mandamentos. Mas é importante ter um material escrito. Riscar, sublinhar, fazer perguntas, encaminhar ao nosso administrador do grupo, refletir, porque isso é um esforço da nossa inteligência. Ah, Diego, mas tem palavras que eu não conheço. Tudo bem, pesquisa no dicionário. Ah, Diego, tem palavras que são muito difíceis. Eu estou com dúvidas muito. Estou com muitas dúvidas. Encaminhe as dúvidas para o administrador do grupo. Então, esse processo que nós iniciamos é um processo de estudo e meditação. Esses áudios que eu gravo são as minhas meditações, as minhas reflexões sobre a pergunta ou as perguntas do dia. No caso, hoje nós lemos duas e eu já vou entrar propriamente na reflexão sobre as duas perguntas. Mas é importante nós termos isso em mente. Os 10 mandamentos, eles eram constantemente repetidos nos atos de culto dos judeus, para que o povo se recordasse da lei. E não tinha papel como nós temos hoje, não tinha celulares,
não tinha livros naquela época. Tudo era muito difícil. O Antigo Testamento e também como o Novo foram escritos em pergaminhos, com todo um processo de tintura, de preparação do material que ia receber essa tinta. Hoje nós temos muitas facilidades. E mesmo tendo todas essas facilidades, talvez o povo, os nossos antepassados, melhor dizendo, sabiam mais e viviam melhor do que nós, os mandamentos de Deus. Então, isso para a gente é um chamado à conversão, é um chamado à mudança de vida. Então, é necessário o estudo. Por maiores dificuldades, por maiores traumas, por maiores angústias que as pessoas tenham quando vão estudar, mas os 10 mandamentos são necessários para a nossa vida espiritual. Agora, retomando o fio da meada aqui da pergunta 437 e 439. Eu uni essas duas perguntas por quê? Porque elas estão falando do decálogo como uma unidade e a relação no decálogo com a aliança que Deus fez por meio de Moisés com o povo. Se vocês estiverem com o material aí, vocês vão perceber que começa a segunda sessão falando dos 10 mandamentos, citando Êxodo 20, de 2 a 17, e Deuteronômio, de 5, capítulo 5, versículo 6 a 21. Esses dois trechos aí mais longos da, do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram resumidos nas fórmulas catequéticas que nós aprendemos. E Nosso Senhor foi mais didático, resumindo os 10 em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus, quando fez uma aliança com o povo, ele pediu a observância dos 10 mandamentos. A primeira tábua com 3 mandamentos ligados à glória de Deus, a segunda com 7, ligados ao meu trato, ao meu relacionamento com o próximo. Quem já teve a experiência de ler a Bíblia, sabe que as desobediências à lei ficaram muito voltadas na primeira tábua, sobretudo quando o povo de Israel se envolvia com outros povos e cometia idolatria. Eles se deixavam contaminar pelas religiões falsas, pelo contato com os falsos deuses. Eles praticavam idolatria. Isso que é um pecado predominante no Antigo Testamento. Talvez de todos os 10, o pecado contra o primeiro mandamento foi o que mais predominou no Antigo Testamento. Uma leitura que eu fiz mais superficial. É como recordando várias passagens, esse era o pecado que era mais recorrente, que Deus mais se entristecia, que Deus mais lamentava a desobediência do povo. Por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro, o Deus único. E quando eu troco o Deus verdadeiro por deuses falsos, isso não só ofende a majestade de Deus. Ofende a majestade de Deus? Ofende. Mas isso entristece a Deus. Depois de todas as obras, de todos os feitos que Deus realizou no meio do povo, para salvar aquele povo, para separar aquele povo, para cuidar daquele povo como um recém-nascido, para ensinar aquele povo os primeiros passos. Depois de tudo isso, o povo o trocar por deuses falsos não é só uma ofensa, não é só uma injustiça, mas é uma ingratidão para com a bondade de Deus. Então isso fere realmente o coração de Deus até hoje. Até os nossos tempos, isso continua ferindo o coração dele. E a segunda pergunta que eu li, ela diz que transgredir um mandamento é infringir toda a lei. Por quê? Porque os 10 mandamentos são as 10 palavras. Eles são um todo, é um conjunto. Nós poderíamos reunir as duas tábuas de pedra como Nosso Senhor fez.
Então, desobedecer a qualquer um dos 10 mandamentos é desobedecer ao conjunto, ao decálogo. E para fechar, eu queria recordar Santo Agostinho. Santo Agostinho, citado no Catecismo, diz: Deus escreveu nas tábuas da lei aquilo que os homens não conseguiram ler em seus corações. Então, Deus, quando faz aliança com Moisés e entrega as tábuas da lei, ele está como um pai ajudando o povo a saber o que ele precisa viver. Aquilo que os homens, antes do pecado original, conseguiriam ler em seus corações, Deus escreveu nas tábuas da lei. Porque o pecado, ele turvou a nossa inteligência. Já viram uma água turva? Então é isso que o pecado faz. Ele deixa as coisas turvas, a nossa inteligência fica fraca, fica embotada, fica como, já viram uma camisa muito usada, assim, fica uma camisa desbotada? A nossa inteligência depois do pecado ficou assim, fraca, não consegue penetrar direito nas coisas, entender direito as coisas, e Deus facilitou o processo. Então aí nós vemos a bondade de Deus, essa visão de Deus que quer oprimir, que quer controlar, que é malvado, que é rígido. Essa visão é muito errada. Na verdade, as 2 tábuas da lei foram entregues por uma grande bondade de Deus, por uma grande misericórdia de Deus, que nos entregou o nosso manual de funcionamento, que nós rasgamos quando cometemos o pecado original. Então, com grande alegria, vamos nos esforçar mais para decorar os 10 mandamentos, refletir juntos o material e assim crescermos de fé em fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.